Livre-arbítrio, você acredita nele ou a gente só tá no piloto automático? Escolhas como hoje eu ter ido pra academia foi escolha minha? Tomar um chazinho quente nesse friozinho, será que eu realmente decidi isso? Você assistindo esse vídeo, dando scroll aí nas redes sociais, você nas redes sociais, o que você comeu, onde você vai, as pessoas com quem você se relaciona, será que tudo isso foi realmente escolhido a dedo? As escolhas e decisões da sua vida, quem você é, o seu estilo é teu mesmo? Você decidiu? Você consegue decidir e determinar aquilo que você realmente vai fazer ou deixar de fazer? Será que alguém no mundo pode dizer que consegue fazer isso? Livre-arbítrio ou não, eu adoro um chazinho quente no frio. Hoje o tema aqui no Cativeiro Cast é livre-arbítrio, e um livre-arbítrio que você não tem, porque você é obrigado sim a se inscrever no Cativeiro Cast no YouTube, lá no Instagram, no TikTok, no Spotify, no Apple Cast, onde você encontrar o Cativeiro Cast. Ativa o sininho, se inscreve, vira um seguidor para que você tenha esses conteúdos e outros semanalmente aí de bandejinha para você estar dentro do autoconhecimento, evoluir como pessoa, dar umas boas risadas da minha cara, da minha vida, dos meus traumas e, por que não, dar uma cutucada nos seus trauminhas também e melhorar, né? Evoluir. Você acha que você é bom ou você pode ser melhor do que isso? Às vezes a gente quer ser tão melhor do que a gente é, mas a gente é o que a gente consegue ser. E vamos nessa. Hoje a gente vai falar então sobre esse grande mito, né? Será que existe o livre-arbítrio? A gente tem essa ideia tão... Até a gente sabe de onde vem, né? Era uma vez e etc. A gente tem um criador que nos deixou aqui no mundo com algumas capacidades físicas e mentais e falou, cara, tá aí, te dou aí um espaço, te dou aí uma galera, faz o que tu quiser fazer e aí você escolhe, decide, tô te dando a liberdade aí pra você decidir. Podia estar te obrigando? Podia estar te obrigando, podia estar mandando em você, te controlando, mas não, vou deixar você ser livre pra escolher. Essa ideia que a gente tem de livre-arbítrio, acho que muitas pessoas também se veem no dia a dia construindo a sua própria jornada, né? Quando a gente fala, e já falou várias vezes aqui no Cativeiro Cast sobre metas, sobre passos para uma mudança, sobre vamos cutucar aquela feridinha pra gente sarar ela, vamos abrir aquela portinha que a gente nunca quer abrir pra lidar com alguma questão, melhorar, evoluir, perceber problemas, etc. O que tudo isso quer dizer então, né? O que eu tô falando? Que o livre-arbítrio existe? Não existe? Será então que eu tô no modo automático? Se não é eu que tô escolhendo, quem é que tá escolhendo por mim? Então tô sendo controlado aqui nessa caralha? E a gente traz dados pra você. Nós temos dado em casa. Esse inclusive é um exercício que eu adoro fazer, que é pensar quem eu seria numa realidade completamente diferente. Sabe das mínimas coisas? Quando alguém fala assim, o meu gosto é tal, tipo, as pessoas que eu acho bonitas são assim, o meu gosto musical é tal, eu gosto de me vestir de tal jeito, a minha cor favorita é aquela, aquilo que eu aprecio é assim, o que eu não gosto e tenho aversão é aquilo outro, eu já não gosto. Eu adoro pensar nesse contexto, num universo completamente diferente. Sabe assim, sem influência nenhuma? Quem eu acharia bonito ou bonita, enfim, se eu tivesse num contexto completamente diferente. Vamos supor que a gente hoje não tivesse toda essa febre de harmonizações faciais e filtros, etc. Quem seriam as pessoas realmente bonitas e não bonitas, né? Você que vive, às vezes eu vejo muito essa comparação, né? A pessoa que, sei lá, tem traços mais latinos vai ser mais admirada num contexto onde as pessoas são sempre todas loiras de olhos azuis. Então o latino ele se destaca, e o oposto também, a gente vê muito isso no Brasil, né? Como, uau, olha como a pessoa é branca do olho claro, então, meu Deus, eu quase nunca vejo isso, então ótimo, isso é... Olha que loucura você pensar que os contextos mudam, né? Até na questão da própria história, né? A gente vê algumas culturas que tinham, sei lá, acho que teve uma cultura, se eu não me engano, japonesa, chinesa, onde pintar o dente de preto era sinal de riqueza, cara. Você tava ali com o dente podre, mas você tava arrasando, entregando, era isso que a galera achava que era bonito. Então, às vezes, a gente tem esses contextos que vão sim nos influenciar dos nossos gostos, isso já é uma coisa que a gente sabe, e fica tão enraizadinho, né, desde que a gente é criancinha, valores também que são das nossas próprias casas, das nossas próprias criações, né, que vão fazendo a gente acreditar também que aquilo é nosso gosto, aquela é a nossa identidade, nós somos assim também, e por que não só falar do exterior para o interior, mas também do interior para o exterior. Muitas influências também vêm dentro de nós mesmos, e eu não tô falando só da questão neurológica em relação à crença e etc, mas também da relação da própria experiência que a gente tem vivendo, né? Desde que você é criancinha, você vai experienciando coisas, vai tomando conclusões, e há neurocientistas que falam que essas primeiras experiênciazinhas que a gente tem na vida, elas vão cristalizando na nossa mente e vão determinando se aquilo é uma coisa que a gente gostou ou não. Se eu tive uma boa experiência com X coisa, aquilo tende a ser uma coisa que eu
vou gostar na maior parte das vezes, porque minhas primeiras experiências sempre foram muito boas, o contrário também, né? Se foi uma coisa que logo de início foi complicado, foi difícil, às vezes literalmente doloroso por alguma razão, eu posso ter uma aversão àquilo porque aquilo não é uma coisa que foi boa desde o início. Então, a questão neural, ela tem 100% de direta influência nessas questões do que a gente determina depois no futuro como algo que vai sim ser espelhado durante as nossas escolhas, mas também a própria questão biológica. O meu organismo funciona de uma maneira que vai sim influenciar para as minhas decisões, para o meu caráter, para quem eu sou, para minha identidade como ser humano. Isso para mim, é uma das coisas mais loucas que a gente consegue perceber quando é uma pessoa vivendo nesse mundo. E o que eu queria comentar tem até um estudo na Netflix, que tem uma pesquisadora que se especializou para falar de saúde intestinal, na verdade, mais focada nos micróbios, né, micro-organismos que são encontrados dentro do intestino, e ela fala o quanto esses micróbios, é só um exemplo, tá, para você ver que parte do nosso corpo pode influenciar a nossa vida, tá, que a gente tá falando aqui da questão intestinal, não é nem cerebral, é intestinal, o quanto os nossos micróbios dentro do nosso organismo fazem a gente ter vontades como, por exemplo, gostar mais de doce, querer consumir mais doce, ter tendência a um estado clínico de depressão, enfim, conseguir perder peso com mais facilidade ou não. A gente acha assim, não, as pessoas adoram se comparar, né? Não, quando eu determinei que eu ia fazer X coisa na minha vida, aí sim eu emagreci, aí sim X coisa me deu mais disposição, aí sim. Então a gente tende a comparar o meu organismo que funciona de X forma com o organismo de uma pessoa completamente diferente, acreditando que as coisas são no poder do livre-arbítrio. Se eu escolher fazer diferente, assim será, porque é uma escolha minha, tá no meu poder, assim que eu girar aquela chavinha, mudei, as coisas agora são diferentes, são novas e eu consigo reprogramar a minha mente. Eu particularmente acredito muito na reprogramação da mente, mas aqui a gente vai ter um pouquinho mais como isso funcionaria na prática, segundo aí a ciência. Cativeiro Cast às vezes traz dados. Brincadeira, eu sempre tento buscar entender outros pensadores que concordam com isso para pensamentos que a gente tem ali algumas comprovações. Claro que quando o assunto é ser humano, as pesquisas nunca pararam, a gente tem gente que estuda a neurociência há milhares de anos, alguns anos, né? Para trazer justamente não só da perspectiva, eu acho, mas a questão, sim, física, biológica. E como eu falava em relação a essa comparação dos nossos organismos, ainda naquela série que eu comentei da Netflix, a gente tem comparação de, por exemplo, dois irmãos, não eram gêmeos, mas o organismo da irmã tinha uma tendência a, por exemplo, ter uma pele mais ressecada, que nunca dava para ela espinhas, e a pele do irmão, sim, tinha muitas espinhas. Eles podiam até ter a mesma dieta, mas o irmão tinha ali, sei lá, o organismo dele absorvia de uma maneira diferente, que causava nele essa reação. E aí, nesses estudos, experimentos, eles fazem até esse implante de micróbios de um pro outro, e o outro começa a ter reações que aquele organismo tem. Ou seja, a irmã, que nunca teve espinha, uma vez em contato, né, com esses micróbios dentro dela, passa a ter sim mais espinhas. Quando ela faz o mesmo experimento trazendo os micróbios do marido dela pro intestino dela, ela percebe que começa a ter um estado de depressão como ele tinha. Então assim, nem tudo é só o não, eu sou assim, eu escolhi ser assim, sentir, né? Aqui eu tô só falando da escolha, mas a gente tem até vou colocar assim, sabe aquela coisa mais intangível que a gente joga pra não, eu tive uma sensação, não, eu tive assim uma intuição sobre tal coisa. Você vai levando pra esse caminho, sabe, da sensibilidade, e de novo também é algo que pode ser super neural, super biológico, é algo muito mais palpável do que a gente imagina. Eu, por exemplo, tenho vários sintomas do que é a minha tireoide fodida desde os meus 20 anos de idade. Então isso causa queda de cabelo, isso causa sonolência, isso causa cansaço, isso causa tendência à depressão, isso causa pele seca, isso causa unha fraca, isso causa, sei lá, mãos frias, eu tô sempre com a temperatura corporal muito baixa. E eu posso olhar pra tudo isso e só falar assim, não, eu tô na verdade cansada porque eu, sei lá, tô passando por uns estresses, ou eu tô com a mão fria porque eu sou, assim, sensível com X coisa que tá acontecendo ao meu redor, sei lá. A gente pode trazer aqui alguns pensamentos que as pessoas muitas vezes trazem, né, para suas próprias crenças para justificar questões que às vezes não são só o sentir, não é algo assim tão holístico, né, pode ser algo muito mais, como eu falei, da questão do seu próprio organismo. E falando dos pensadores que eu disse que ia citar, porque
Às vezes a gente traz aqui dados, como tal qual um TCC pediria e falaria, Catiele, quem é que concorda contigo? Eu quero saber, tu tá falando muito blá blá blá, quem é? Eu, até para vocês serem contextualizados, né, um amigo meu que estava compartilhando esse pensamento, né, de o quanto a neurociência justifica e traz essa amplitude para o livre-arbítrio. Porque o que acontece? A gente tem, de novo, essa ideia tão fechada, né, tipo, não, livre-arbítrio é isso, eu vou escolher, eu estou no controle, eu tenho o poder, eu decidi, cabe 100% a mim, e a gente tem o quê? Vamos colocar aqui uma sociedade onde as pessoas vivem, tem regras, elas têm que cumprir essas regras, e tem uma escola que vai também estudar e educar essas pessoas no mesmo nível, ou seja, a gente tem toda uma cama ética criada, né, para sustentar toda uma sociedade que vai sim ser julgada pelo seu comportamento e pelas suas escolhas, porque, você escolheu fazer isso, você escolheu ser assim. Tá vendo que desde o início você foi colocado numa escola com a educação para todo mundo? Como é que todo mundo conseguiu seguir as regras? Como é que todo mundo entendeu como é que aqui funciona, menos você? Então, essa é um pouquinho da ótica que alguns pensadores tiveram para começar a pensar, mas será que é assim mesmo? Será que o ser humano tá justo isso, né? Tá equilibrado isso? As pessoas, elas têm total domínio do que fazem ou não fazem, então elas vão ser punidas ou não punidas, mas vão ser ali beneficiadas por terem escolhido X coisa? Será que tá todo mundo na mesma balança mesmo? E até nessa pesquisa que o meu amigo mandou, tem alguns neurocientistas, mas eu destaco um que eu tava vendo, que é o Robert Sapolsky. Ele é que fala ali sobre várias teorias, estudos, né, sobre essas pesquisas, questionando o livre-arbítrio e questionando como a sociedade teria ou poderia lidar com essas questões punitivas ou até, vou colocar assim, né, beneficiando pessoas pelas suas ações ou não. Como que isso, então, seria injusto, segundo a palavra desse pesquisador, se a pessoa não tem poder, se ela não está completamente no domínio das suas escolhas e das suas atividades. Então é justo ela ser, sei lá, presa por um crime, sendo que ela não queria ter cometido aquele crime, ou ela não estava no controle ou na decisão ou à frente de fazer aquele crime ou não? Bem delicado. Ele que é um pesquisador, né, americano, vivo ainda, etc. E tem um livro até bem polêmico dele, que é o Nenhum de Nós é Responsável pelo que Nós nos Tornamos. Essa é a linha de pensamento dele. Então, segundo ele e outros pesquisadores da mesma linha, colocam o livre-arbítrio como uma ilusão. Ou seja, essa coisa de eu, de novo, achar que sou eu que estou no controle é meramente enganoso, porque, segundo também pesquisas que eles realizaram, quando a pessoa está diante de uma escolha, então pensa ali que ela tá com todos os eletrodos ali na cabecinha dela. Antes dela decidir, sei lá, colocam ali 2 copos. Antes dela decidir se ela vai pegar o copo da direita ou da esquerda, na mente da pessoa, aquela atitude, aquela ação, aquela escolha já foi tomada. Então dentro dela, ela já decidiu se ela vai pegar um ou outro. Antes mesmo ela abrir a boca ou falar, ou o braço ir lá alcançar, ou ela tomar uma decisão. Ou seja, eles colocam que assim, o nosso corpo ele já sabe, o cérebro já sabe, ele já está executando, ele já está repetindo isso. Aqui colocando esse exemplo que eles fizeram, né, na pesquisa, mas a gente pode ampliar isso, por exemplo, para outras áreas da vida. De repente você está aí repetindo X e milhões de padrões, a gente certamente está, né, eu tenho consciência de que certamente eu estou repetindo zilhões de padrões da minha vida, que vem desde a Catiele lá, a criancinha, que só tá aqui, ó, tô achando que tô escolhendo, então eu tô aqui no comando e não sei o quê. E na verdade eu tô só reproduzindo aquilo que eu já escolhi, já sabia, de novo, né, tenho aqui as minhas intuições, as sensações que me fazem estar mais tendenciada para escolher aquilo e não aquilo outro, mas de novo, né, já é uma questão que veio da minha criação, que veio já das minhas próprias experiências, que vem do julgamento da sociedade também, do que as pessoas muitas vezes escolhem, decidem e decretam que é o certo, que é o errado, que é o convencional, o que não é, ou seja, zilhões de coisas são determinadas dessa forma. Então é muito difícil, no campo de vista da neurociência, que as pessoas consigam, assim, lavar as mãos e dizer, não, a gente pode confiar que a pessoa está totalmente munida e capaz de não ser influenciada nem por dentro, nem por fora, e ela vai ser total responsável por quem ela está se tornando, por quem ela está sendo e etc. Até o que ele comenta é que às vezes a gente, no momento onde estamos mais cansados, sabe que a gente está bem sobrecarregado, estressado, e aí você vê que mesmo com tudo isso, né, mesmo o seu corpo não respondendo da melhor forma, você segue fazendo coisa, né? Seu corpo, ele já sabe o que fazer, seu cérebro já sabe o que fazer, já sabe como atuar, você continua indo, né? Como uma resposta realmente neural, assim, que vai para os seus músculos, né? Uma resposta muscular,
para executar as coisas no dia a dia. E isso vai para todas as relações que a gente tem, sei lá, cumprimentar alguém, não cumprimentar alguém, enfim, tudo isso é uma resposta que o cérebro já tá ali processando, sem nem a gente interferir nisso. E aqui a pergunta que todo mundo quer saber, né, justamente eu, é: ok, então se segundo, né, os neurocientistas, eu não tenho livre-arbítrio, eu não mando no que eu escolho, em quem eu sou, o que eu faço, o que eu não faço. No sentido ali, pensando no campo da ética. Então, ok, ninguém é responsável pelas suas atitudes, então assim, tá tudo bem a pessoa cometer o crime que for, porque, ela não quis fazer isso, né, ela foi cometida ali por uma sucessão de fatores, sei lá, genéticos, biológicos, a mente dela é isso, a sociedade que ela cresceu é aquilo, então tudo bem, a gente vai passar pano pra ela. Então isso é um confronto que esses pesquisadores tiveram quando trouxeram essa novidade, né, então todo mundo olhou pra eles e falou: então tá, bonitos, então a gente agora passa pano pra geral porque ninguém tá no controle? Que vai muito de encontro com a questão do determinismo biológico, né, que o Sapolsky falava, ou seja, sei lá, se eu, Catiele, tenho na minha árvore genealógica lá o gene da depressão, que tenho de fato, então eu vou ser depressiva, então todo mundo vou sempre ter atitude de depressão, ou sei lá, se no gene da minha família eu tenho ali alguma outra psicopatia que me faça cometer um crime, porque todo mundo cometeu crime, então esse determinismo biológico, ele choca ali com essa questão da ética, né, do debate ético na sociedade, fazendo com que eu nunca seja punida, ou que eu não tenha responsabilidade sobre isso. E o que ele e outros pesquisadores comentam é que não é que não deve existir punição, a sociedade existe, né, ela tá aí justamente para que a gente tenha esse olhar para regras, para que as pessoas, obviamente, não se mutilem, né, para que as coisas caminhem pro que a gente consegue estabelecer como mais saudável, né, mais seguro, mais correto. E o que ele faz é uma provocaçãozinha, justamente para que a gente não leve tudo preto no branco, tudo no sim ou não, e que sim, segundo ele, o ideal seria que a sociedade conseguisse se abrir para essa lógica da punição, entendendo que não é tão simples e tão fácil para todo mundo simplesmente decidir ser e fazer uma coisa. Sim, que bom, algumas pessoas já têm uma predisposição genética para obedecer X regras ou para atender certos estándares e padrões que a sociedade está pedindo, e elas vão ser sempre muito beneficiadas por isso, e isso é levado como uma maneira: olha que bom que você é exatamente quem a sociedade quer que seja, vamos aplaudir você? Essa é a crítica que esse pensador traz. Esse pesquisador fala que justamente, então a pessoa, assim como ela não tem responsabilidade por fazer uma coisa ruim, ela também tem uma responsabilidade de fazer uma coisa boa. Ela só, sei lá, por questões ali, aconteceu dela atender a essas expectativas da sociedade, ela não tem que ser aplaudida, não. Aí a pessoa que tá fazendo uma coisa que não se adequa ali à sociedade, não se adequa aqui os pensamentos, aquilo que é o articulado, né, por todo mundo como o melhor, como o certo, como o correto, essa pessoa não deve ser olhada à luz dali da ética como culpado, punição, morte, cadeia, faleça. Essa pessoa, segundo esses pensadores, ela deveria sim, por olhar já de evidências científicas, ser compreendida de forma diferente. Forma que assim, não adianta encarcerar a pessoa, ela não vai mudar, ela continua com a genética dela, continua com as crenças dela. Então, segundo esses neurocientistas, o ideal seria construir uma sociedade onde as pessoas fossem mais direcionadas desde lá do começo a explorarem essas questões da autonomia, dos seus valores, e também se apercebessem na questão da escolha, e que no campo da genética a gente levasse sim em consideração predisposições. Ou seja, sim, né, num exame você conseguiria detectar se essa pessoa tem algumas evidências, né, na biologia dela que vão deixar ela mais propensa para X coisa que ela possa fazer. Então, de novo, cabe eu puni-la ou beneficiá-la? Então são esses valores que os cientistas trazem que a sociedade tem que rever, né? Então às vezes não é sobre prender a pessoa, mas é sobre ir lá na cerne da questão e trazer, né, ferramentas e trazer ali tratamentos, prevenções, medicações, sei lá, como for, para que essa pessoa seja tratada, para que esse organismo responda de maneira diferente, se assim é possível, né? Ou pelo menos ajudá-la a entender que, nossa, você é um malvado, você é uma pessoa péssima, você não cumpriu com o que a gente estava esperando, então vamos... É complicado, tá? É bem complicado. Eu mesma lendo assim, a gente fica, olha, pisando em ovos para entender o que é essa questão, como eu disse, né, do determinismo biológico segundo ali a luz da ética, né? Vivemos numa sociedade e assim, será que eu devo achar que eu sou sensacional porque eu tô sendo aplaudida em X coisa que a sociedade gosta? Ou... é muito delicado. Que é basicamente rever todos esses conceitos de punição e também de culpa. Que em resumo, essa provocação que ele tem não é para que quando a pessoa erra,
ou quando a pessoa não cumpre uma expectativa da sociedade, todos olhem e falem, nossa, então quem é que a gente deve culpar? Quem aqui é o culpado dessa história? E sim, entender e querer compreender por que que isso aconteceu, né? O que que causou isso e como que a gente pode agir para evitar que coisas assim aconteçam, dentro de uma perspectiva mais científica e mais humanista e não tanto valores que a gente determina como certo, errado, sim ou não, preso, culpado ou não culpado. E concluindo, a ideia central desse pesquisador Dan Sapolsky é que a gente consiga construir uma sociedade com muito mais responsabilidade e muito mais compaixão. É entender que, independente do que a pessoa desempenha ou não, de bom e de mal, a gente deve olhar para ela amplamente. Entender que ela não é só um robozinho que vai fazer o certo ou fazer o errado, escolher isso e escolher aquilo, que o livre-arbítrio, ele é arbitrário. A gente tem várias outras funções dentro do que é ser um ser humano, biologicamente, psicologicamente, enfim, na sociedade, eticamente. Então a gente tem que ser mais aberto para essa compaixão e não tanto julgamento pelo que as pessoas fazem, de novo, de bom ou de ruim. E no mundo ideal, também ele gostaria que as pessoas pudessem criar ali condições, sociedade, né, construísse condições que proporcionassem para essas pessoas, condições sociais e ambientais, que proporcionassem esse lugar que minimizasse comportamentos prejudiciais para todo mundo. Com certeza é um grande desafio ético e que, infelizmente, a gente sabe que a sociedade não está tão preparada para esse tipo de debate, que movimentaria educação, movimentaria núcleos familiares, movimentaria tudo que a gente entende hoje como, sei lá, rede social, como cultura, como música. Ai, um dia a gente fala sobre a esperança que a Catiele tem na sociedade em que ela vive. E é isso, gente. Hoje a gente foi assim meio uau, mas eu adorei esse tema, então eu quis trazer pra vocês também pensarem um pouco nisso, porque eu me vejo muitas vezes me questionando sobre o que eu tô fazendo, tá no piloto automático ou não. Com certeza muito tá, de diversas formas. Eu tento me exercitar assim pra conseguir sempre olhar pra outra ótica, já sabendo que eu tenho várias coisas da minha biologia, né, que me fazem ver às vezes as coisas muito mais cinzas. Eu tento forçar e tentar fazer o meu cérebro ir pro outro lado para eu conseguir ter reações mais positivas, mais, enfim, dentro daquilo que eu acredito. É tão complicado falar de ética, gente, eu até me arrependi. Mas é isso, se você gostou desse tema, comenta também se você acha que você tem livre-arbítrio, se você acredita que você tá aí totalmente no controle da sua vida, de ser quem você quer ser e fazer o que você quer fazer. E se você gostou desse tema, não esqueça de ir lá interagir com ele, de novo aqui no YouTube ou também aí no Spotify, se você está assistindo pelo Spotify, se você está ouvindo ele pelo Instagram, enfim, por onde for, comenta, curta e já copia esse link e manda para alguém, gente, no WhatsApp, para que essa pessoa tenha aí acesso a esse vídeo, assim como você teve. Se você gostou também desse áudio, comenta, segue a gente lá em todos os canais e esteja por dentro de tudo que Cativeiro Cast traz para você. É isso, espero que vocês tenham gostado, essa foi minha escolha, tá? E vamos exercer cada vez mais o nosso livre-arbítrio, tá bom, gente? Todo mundo no livre-arbítrio.